Galera, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos entrar num assunto falando aí sobre um mundo em conflito, tá ok? Vamos falar aí de minorias nacionais, conflitos no mundo, vamos ver como é que estamos aí vivendo. Os conflitos no século XXI. No século XXI, o mundo está inundado de mudanças, tensões enormes, conflitos e divisões sociais, e ataque destrutivo da tecnologia moderna ao ambiente natural. Nesse contexto aí, pessoal, de muitos conflitos, as mudanças, tensões, nós vamos ter aí também o advento da globalização inserido nisso aí, acentuando, ou seja, agigantando as diferenças sociais, e essas tensões elas serão mais agravadas principalmente por cunho de religioso e de crença política, de movimentos políticos, e esses movimentos políticos são movimentos separatistas ou movimentos ditatoriais. Essas tensões e esses conflitos vão provocar essa fisão social, essa divisão, e vão vir com ataques destrutivos. Esses ataques muitas das vezes chamados pelo mundo ocidental, o mundo capitalista, ou quem é atacado por ataques terroristas, certo? E esses ataques terroristas eles virão no intuito de atacar os meios de produção, seja produção de tecnologia, seja produção de mídia, seja uma produção ou uma aceitação política, aquele meio em que está inserido, e ao ambiente natural mesmo, portos, aeroportos, só por uma questão mesmo de conflito, de provocar uma mudança nesses conflitos que muitas das vezes são opressores, tá ok? Então esses conflitos aí, pessoal, de modo geral, será provocado por uma maioria sobre uma minoria. E essa maioria quem é? Lembra que eu falei do mundo globalizado? Esse mundo globalizado, uma elite política, uma elite de empresários, de industriais que vem lá desde a primeira revolução, a segunda revolução industrial. Então essas divisões aí de classes que virá aí desde esse período é quem irá se sobrepor a essas minorias. E que minorias são essas? Alguns grupos étnicos, alguns grupos separatistas, seja alguns pequenos povos que se sentem em desvantagens. Então, esses conflitos eles não surgiram agora no século XXI. Eles estão cada vez mais acirrados, cada vez mais aguerrido, mais violento, com um alcance agora no século XXI em esfera global. Por quê? Através das mídias sociais, através da internet. Então o mundo está globalizado por meio da internet, e aí esses conflitos, essas minorias, elas denunciam através das redes sociais a, a sua exclusão e também muitas das vezes os massacres sofridos, tá ok? Então alguns movimentos irão ocorrer de forma a ser chamado de separatismo ou movimentos separatistas. A origem dos conflitos. Os conflitos contemporâneos são bem mais complexos do que uma simples busca pelo poder, certo? No período das grandes navegações, do colonialismo, os conflitos eram a busca por território, a busca por poder, por metais preciosos, por escravos,
por a hegemonia comercial. Então os conflitos se davam muito por isso aí, que tudo isso que eu acabei de falar, território, hegemonia comercial, escravos, isso lhes conferia poder, riqueza. Só que hoje eles envolvem uma série de fatores econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, políticos, em diferentes escalas. Além disso, esses embates apresentam diferentes modalidades e diversas estratégias. Por exemplo, nós vamos encontrar aí alguns grupos separatistas ao longo desse período, ao longo dos anos, que eles perceberam que não seria bom ou seria legal permanecer com essa taxa em cima deles, essa tarjazinha de terrorista. E aí resolvem mudar essa tarja e ao invés de ser chamado de terroristas somente, eles agora se organizam através do cunho ideológico, reúne também a sociedade e são dois fatores poderosíssimos nisso aí, e traz para si o fator político, transformando aquele grupo separatista que era um grupo chamado de terrorista pelos seus adversários ou aqueles que eles tinham como inimigos, agora se tornando um partido político. E esse partido político, por força da sociedade, dando-lhe poder naquele território para reivindicar os seus direitos. Então nós temos aí uma mudança, uma mutação muito importante para esses grupos que outrora eram chamados somente de terroristas, agora passam a ser partidos políticos, representantes do povo e o povo que o aceitam, certo? Então, parte da sociedade, como nós já vimos, a sociedade é um grupamento de pessoas. Então, aquele grupamento de pessoas que comungam com aquelas ideias irão conferir poder e direito político àquele grupo para os representar. Isso nós podemos observar que já aconteceu e vem acontecendo muito. Nós tivemos o Hamas, que durante muito tempo foi intitulado pelos Estados Unidos e até hoje é de terrorista, tornou-se um partido político e representa aquela população. E aí agora a coisa fica mais difícil para esses países, porque como partido político eles podem candidatar-se a cargos públicos, certo? E aí agora eles têm poder de voz e voto, certo? Então esses embates agora no século XXI, eles terão uma modalidade diferente, terão uma esfera de estratégias diversa e principalmente terão mídia mundial, porque mundialmente eles têm seguidores, têm apoiadores, têm simpatizantes espalhados no mundo todo e através das mídias sociais, ok? E aí todo toda essa circunstância, toda essa esfera de poder, tudo isso vai se desencadeando, pessoal, e vai gerando os refugiados desse conflito. Pessoas que não estão de um lado, nem estão de outro, estão no meio desse conflito, certo? No meio desse conflito. Então vai correr para onde? Certo? Do lado de cá tem um soldado, do lado de cá tem um rebelde, como é chamado. Eu vou para onde? E aí começam a surgir as pessoas refugiadas. E o que é um refugiado de guerra? É aquela pessoa que se encontra fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou mesmo participação em grupos sociais. O que, o que não possa ou não queira voltar para casa, né?
existem pessoas que não podem voltar em meio a essa situação de guerra, de perseguição, e existem pessoas que não querem mais, né? Está traumatizado com aquela situação, pede asilo político em um outro país e por lá tenta reconstruir a sua vida, certo? Então esses refugiados de guerra, pessoal, têm chegado a esferas colossais. Recentemente, o conflito que houve lá, que está acontecendo ainda lá na Síria, promoveu um êxodo social muito grande. Eu digo, pessoal, como professor e estudioso dessa área aí, eu digo que a Síria, depois que acabar aí com esse conflito, que se restabelecer um governo, eu espero que democrático, voltado para a população, para a Síria se reerguer, vai demorar aí no mínimo 15 anos. Depois que acabar, não é que vai ser 15 anos a partir de agora. Olha, se restabelecer um governo e esse governo tem suas propostas, suas metas, vamos ter aí no mínimo 15 anos para a Síria começar a respirar. Por que isso, professor? Ah, professor, mas 15 anos é muito tempo, o senhor está sendo exagerado. Não, pessoal, não é isso. É porque a Síria está arrasada. Arrasada e quebrada. O regime que lá está, né, o ditador Bashar al-Assad, ele se perpetuou no poder lá durante décadas e não demonstra nenhum interesse em sair, né, com o apoio da Rússia para se manter no poder, os Estados Unidos querendo tirar, e aí tem os aliados, aquela coisa toda, mas efetivamente ninguém viu muita coisa. O Estado Islâmico, que era quem estava conseguindo assustar ele, já foi derrotado com o apoio dos aliados, e ele está lá, né? Ele está lá reinando absoluto, e a população, pessoal, que é quem dá desenvolvimento a uma nação, porque não existe nação sem povo. O povo dessa nação hoje se encontra pulverizado em vários países do mundo por conta dos conflitos que ocorreram lá nessa região, que ainda ocorrem, perdão. Então, se o país apaziguou, mas não tem população para trabalhar, produzir, gerar riqueza, não tem crescimento social, econômico nenhum. Os cérebros desse país encontram-se pulverizados aí. Eu via aqui no Brasil, nós temos engenheiros, médicos, arquitetos, pessoas com um alto grau de qualificação advindo de lá, dessas regiões, e o pior, subaproveitados aqui, porque os diplomas deles aqui não são aceitos. Então aqui eles vão trabalhar com uma coisa ou outra, uma atividade braçal, certo? Então vocês observem, quando é que o país vai voltar a ter outros cérebros semelhantes a esses, médicos, engenheiros, arquitetos. E aí, quando é que isso vai acontecer? Isso demora um tempo para a formação de novas pessoas. E é a população é quem vai trabalhar, quem vai produzir e gerar riqueza. Por isso que eu falei nessa situação calamitosa, tá ok? E aí, pessoal, nós vamos encontrar nessas regiões aí, nós vamos encontrar também, em meio a esse contexto não de refugiados, nós vamos encontrar pessoas aí, são chamados povos sem pátria, né? Nós vamos encontrar aí o povo do Kurdistão, que é um povo que está espalhado ali entre o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, a Armênia, mas é um povo que eles não se identificam com
os países em que eles estão separados nessas regiões aí de fronteira, alguns nessas regiões de fronteiras, eles podem até ter cidadania iraquiana, iraniana, síria, turca, armena, alguns lá até pelo sul, sudeste do Azerbaijão, mas eles não se identificam com isso aí. Então eles eles se identificam como curdo, que é a nação que não existe, a nação curda. Então, esse é o maior povo sem pátria que existe hoje no mundo, a nação curda. Né? Existe até lá na ONU um processo, um trâmite que depende da votação para a criação do Estado curdo, assim como houve a criação também do Estado de Israel. Mas aí é algo que tem que ter a votação e aceitação de grande parte da Assembleia Geral. Né? Na criação do Estado de Israel, o Brasil teve participação importantíssima. Né? Foi o voto do chanceler Oswaldo Aranha, na época representante do Brasil lá na Assembleia Geral da ONU, que conferiu o direito ao povo israelense de ter a sua pátria, de ter o seu Estado criado ali na região onde hoje está, lá no Oriente Médio. Né? Então, eu espero que um dia o Brasil possa ter novamente uma participação como essa, como teve essa aí, lá no final da década de 40, quando ele votou favorável, né? Então, nós vamos encontrar aí, pessoal, também regiões de conflitos e o conflito nem sempre favorável às minorias, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acompanhem aí e leiam, pessoal, nas páginas de número 364, 365 e 366. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.